Bem-vindos a mais uma imersão profunda nos bastidores e nas táticas do nosso futebol moderno. Hoje eu visto aquele colete clássico de repórter setorista, aquele especialista que respira o dia a dia do clube lá no estádio Newton Santos, para trazer uma notícia e uma análise fria, profissional e extremamente detalhada sobre o momento do Botafogo no Rio de Janeiro. E é um momento fervendo, né? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Fervendo demais. E para quem já está acostumado com as nossas análises, já fica aquele pedido de praxe. Deixem aquele like no material e, claro, coloquem o nome e a cidade aí nos comentários. É sempre muito bacana mapear de onde a nossa audiência está acompanhando essas discussões táticas, mostrando a força dessa torcida e da galera apaixonada por gestão esportiva pelo Brasil inteiro. É um excelente ponto de partida. A gente sempre lê os comentários e essa interação dita muito do ritmo do que trazemos para cá. E o caso que vamos dissecar hoje é um prato cheio, porque ele cruza, tipo, tática de campo com pura estratégia de sala de reuniões. Sem dúvida. O nosso foco hoje é a recentíssima entrevista coletiva do John Textor, o dono da SAF do Botafogo. O palco foi lá no Newton Santos e a ocasião era a apresentação oficial do meia argentino Cristian Medina, que chega como um reforço de peso para a temporada. Exato, uma peça-chave. Pois é. E nós estamos baseando essa nossa imersão na excelente reportagem da Bárbara Mendonça, atualizada hoje, dia 26 de fevereiro de 2026. Mas a nossa missão aqui passa bem longe de apenas anunciar que um jogador assinou um contrato, sabe? Com certeza, vai muito além disso. A gente vai decifrar aquela radiografia cirúrgica que o Textor fez do elenco atual. Tem também uns bastidores que beiram o inacreditável nessa negociação do Medina. Inacreditável mesmo. E claro, vamos falar sobre o que essa diretoria está tramando para a famosa janela de transferências do meio do ano. Mas, para começar a desempacotar tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Isso, porque essa contratação do Medina não é fruto de um impulso agora de janeiro. É uma novela de praticamente 2 anos. 2 anos. Sim, e esse intervalo de tempo revela muito sobre o modus operandi de uma SAF quando a gente compara com aquele modelo associativo tradicional. No futebol brasileiro, o padrão histórico é sempre o imediatismo. O time perde 3 jogos, a diretoria entra em pânico, liga para o empresário e contrata quem tiver na prateleira para dar uma resposta para a arquibancada. Pois é, mas quando o Textor revela que o Botafogo monitorava e tentava trazer o Medina há 24 meses, a gente está falando de um departamento de scout que mapeia o jogador, entende a evolução física dele lá na Argentina e espera o momento financeiro exato para dar o bote. E tem um detalhe de bastidor que a reportagem traz que é riquíssimo, que é a participação inicial do Riquelme, presidente do Boca Juniors, lá no comecinho das conversas. O Riquelme ajudou muito a estreitar esses laços iniciais. O Textor até fez uma brincadeira na coletiva dizendo que o Riquelme entende infinitamente mais de futebol do que ele próprio. Construiu uma ponte importantíssima que o Botafogo usaria depois. Mas confesso que a parte que eu achei mais curiosa, e o próprio Textor chamou a história de engraçada e triste, é o papel de outro argentino nessa novela toda. O olheiro improvisado, né? Exatamente. A parte engraçada é que o principal olheiro, o grande recrutador do Medina para o Botafogo, foi o próprio Thiago Almada. O camisa 10 do time virou praticamente um assistente de diretoria. Ele ficava mandando foto, mandando mensagem sem parar para os executivos do Botafogo, sabe? Insistindo nas qualidades do Medina. O que mostra uma dinâmica de recursos humanos fascinante dentro de um vestiário. Como assim? É que a gente tende a achar que o recrutamento no futebol é feito só por analistas olhando dados em uma tela. Mas o recrutamento feito por pares, de jogador para jogador, tem uma persuasão imbatível. Quando o Almada, que é a grande estrela e a contratação mais cara da história, advoga por um colega, ele manda 2 mensagens. Quais mensagens? A primeira é: esse cara tem nível técnico para jogar comigo. E a segunda, e talvez mais importante, é que o perfil psicológico deles se encaixa na cultura que eles estão construindo no Rio de Janeiro. Faz todo o sentido. Um diretor com um PowerPoint cheio de gráfico não consegue transmitir a realidade do dia a dia do clube tão bem quanto o camisa 10 mandando um áudio no WhatsApp dizendo vem pra cá que o projeto é bom. É uma validação interna muito poderosa. Só que aí a gente entra na parte triste que o Textor mencionou. No meio de toda essa empolgação do Almada mandando mensagem, as reuniões avançando lá na Argentina,
surgiu um obstáculo que parecia roteiro de filme de Hollywood. A surpresa vinda da Major League Soccer, a MLS. Pois é, o Botafogo foi cobrado sobre valores residuais de uma negociação antiga que envolvia justamente o Thiago Almada, lá nos Estados Unidos. E essa cobrança burocrática virou a pior notícia possível para um time em fase de montagem. Um transfer ban imposto pela FIFA bem nas vésperas do Ano Novo. E para quem acompanha de fora, às vezes esse termo transfer ban soa só como uma multinha chata de pagar. Mas, na prática, é a paralisação completa das vias respiratórias do clube. O sistema da FIFA bloqueia a capacidade de inscrever qualquer novo atleta profissional. Literalmente não dá para registrar ninguém, mesmo tendo dinheiro em caixa. Exato. E a gravidade disso é o timing. A negociação do Medina abriu no comecinho de dezembro. Estava tudo caminhando bem e, de repente, o clube recebe essa notificação. Imagina o estresse ali na diretoria. O Botafogo com o jogador na linha, querendo fechar contrato e tendo que dizer, olha, segura aí, que a gente não pode assinar nada agora. O Medina estava no Estudiantes e chegou a sinalizar que preferia ficar por lá mesmo diante dessa incerteza. Claro, a vida do atleta é curta. Ninguém quer ficar num limbo jurídico sem saber se vai poder jogar ou não. O desgaste psicológico numa situação dessas é colossal. O jogador já projeta mudar de país, família pensando em escola, e do nada, tudo congela. É por isso que a resolução dessa crise mostra tanto a força da atual gestão. O textor fez até questão de vir a público agradecer aos agentes do Medina e ao jogador, né? Sim, e o agradecimento não foi pelo talento em campo, foi por confiança. Algo valiosíssimo no mercado corporativo. Eles acreditaram na palavra do Botafogo. A diretoria prometeu que resolveria o problema com a MLS, que a punição da FIFA ia cair e a equipe do jogador pagou para ver. Eles esperaram de dezembro até fevereiro. Manter a palavra constrói uma reputação fortíssima para o clube lá no mercado sul-americano. Com certeza. Mas, superada essa novela toda de 2 anos e o susto do Ano Novo, a gente precisa olhar para o campo, porque o Textor aproveitou a coletiva para fazer um verdadeiro raio-x do atual momento do time. Ele foi muito enfático ao dizer que o Botafogo tem um time muito forte. Muito forte. No entanto, ele dividiu com a imprensa uma frustração imensa. O que é super raro de se ver. Normalmente o dono do clube só fala frase motivacional. Pois é, ele foi muito transparente dizendo que a maior dor de cabeça, na temporada passada e no início dessa, foi que os jogadores que custaram os maiores caminhões de dinheiro passaram muito tempo no departamento médico. Teve um desfalque crônico das peças mais caras do elenco. Sim. E o alívio dele agora é ver esses atletas finalmente recuperando a saúde, ganhando ritmo e somando minutos ali no gramado. Isso muda completamente o teto competitivo do time, sabe? A saúde física é o fator silencioso que define campeonatos. Ter um banco de reservas milionário não serve de absolutamente nada se a galera tá na fisioterapia. E ao falar isso, ele meio que legitima uma angústia da própria torcida que não entendia por que o time engasgava em alguns momentos. Além de tirar um pouco da carga das costas da comissão técnica, né? O treinador raramente teve as melhores peças à disposição todas juntas. Falando no treinador, o técnico Anselmo está promovendo uma revolução tática bem silenciosa no Botafogo. Com o retorno do pessoal lesionado, o time agora opera num sistema de 3 zagueiros e 2 alas. É uma mudança drástica. Muito drástica. E o Textor fez uma observação interessante sobre isso. Ele disse que, com o departamento médico esvaziando, o Botafogo de repente se viu com muito meio-campo. Uma fartura de jogadores ali pelo setor central, que são extremamente técnicos, de passe refinado. Mas é aí que eu levanto a bola para nossa análise. Alguém pode se perguntar, se o time já tem um congestionamento de talentos no meio-campo, por que insistir tanto no Medina, que também joga ali no meio? Porque essa análise de tem muito meia é superficial. Ela só olha a posição no papel. A análise técnica profunda olha para o perfil biomecânico do cara. Explica melhor isso para quem está escutando. Ter muito meio-campo não significa ter todas as ferramentas. O problema que o Botafogo enfrentou com esse excesso de jogadores técnicos é que a maioria tem perfil de retenção. Eles recebem a bola, pisam, levantam a cabeça, cadenciam o jogo. Pensam mais a jogada. Se o campo for lento na tomada de decisão, o adversário recua,
fecha a defesa e o seu time fica só rodando a bola de um lado para o outro. Fica previsível e sem agressividade. Ah, então o tal do jogo de transição que o Textor mencionou que estava falhando é exatamente isso. A bola é recuperada lá atrás, mas demora uma eternidade para chegar no ataque. Exato, a transição ofensiva não fluía. É aí que o Medina entra como a peça de xadrez que faltava. Ele não é esse meia clássico que para a bola. Ele é o que na Europa chamam de ball carrier, um carregador de bola. O motorzinho do time. O grande diferencial dele é receber essa bola no meio, girar rápido e quebrar a primeira linha de pressão adversária conduzindo em velocidade. Quando ele faz isso, a defesa inteira tem que encolher para tentar desarmar ele, e aí os espaços abrem para os alas e atacantes. Ele é um acelerador de jogadas puro. Pega uma posse estática e transforma num ataque perigoso em 3 segundos. Foi uma contratação cirúrgica para consertar um defeito do sistema. Totalmente cirúrgica. E o diagnóstico do dono da SAF não parou ali no meio-campo, não. Ele abriu o capô do carro e olhou peça por peça. Vamos passar por cada setor, então. Começando pela defesa. Jogando com 3 zagueiros, o Textor admitiu que tem um desequilíbrio no elenco. Eles têm apenas 2 zagueiros experientes aptos e o resto da linha está sendo preenchido por jovens que acabaram de subir do sub-20. O que é uma situação delicada, né? Muito. E aí eu fico pensando, apostar em garotos da base para sustentar um sistema de altíssimo risco, como 3 zagueiros. Isso é realmente filosofia de integração de base? Ou é uma aposta desesperada de quem não achou zagueiro no mercado? Olha, essa é aquela linha tênue da gestão esportiva. Do ponto de vista mais cético, soa como um malabarismo para encobrir uma falha de planejamento. Zaga, historicamente, exige cancha, exige rodagem. Leitura de espaço que a idade traz, né? Exatamente. Mas, por outro lado, olhando para a tática moderna, formar defensores para a linha de 3 é super difícil. Muitos veteranos de 30 e poucos anos passaram a vida toda na linha de 4. Quando você pede para eles jogarem expostos, cobrindo o espaço do ala no mano a mano, eles falham feio. Não tem o cacoete da posição. Pois é. Muitas vezes é mais eficiente para Anselmi pegar um garoto de 19 anos, fisicamente no auge, e ensinar do zero os gatilhos de marcação, do que tentar tirar os vícios de um veterano. Mas, claro, no curto prazo exige nervos de aço. Qualquer erro ali atrás é gol. Risco gigante. E o próprio Textor elogiou a coragem do Anselmi em comprar essa briga. Avançando um pouco mais, a gente chega nas alas, que são os pulmões desse time. Do lado direito, o sinal é verde. Tem 2 jogadores super competitivos disputando posição. Mas do lado esquerdo... Aí o problema é grave. O titular é o Alex Telles, que dispensa comentários pela carreira na seleção brasileira e na Europa. Mas o Textor foi bem claro. O Telles é ótimo, mas não tem um reserva à altura hoje. Isso vira uma bomba relógio fisiológica no clube. Por quê? No esquema de 3 zagueiros, o ala não é um lateral comum que sobe de vez em quando. Ele é dono do corredor inteiro. Ele tem que atacar a linha de fundo e voltar num pique insano para fechar a linha de 5 defensores. É a função que mais exige sprint de alta intensidade no futebol moderno. E o calendário aqui no Brasil não perdoa. Jogos quarta e domingo, gramados pesados, viagens continentais. O Alex Telles tem uma qualidade absurda, mas é humanamente impossível sustentar a performance sem um revezamento. Se ele se machuca, o sistema todo desaba porque perde profundidade na esquerda. Então o diagnóstico está certíssimo, é prioridade 0 no mercado. E fechando o raio-x, temos o ataque. A avaliação lá dentro é que tem uma boa mistura de casca grossa com juventude, mas de novo o fantasma da lesão aparece. Estão numa contagem regressiva pela volta do Chris Ramos para dar corpo no ataque. Então, consolidando esse cenário maluco, temos uma zaga de meninos com 2 veteranos, um meio-campo cheio que agora ganhou Medina para acelerar, uma ala esquerda que depende só do Alex Telles e um ataque aguardando o departamento médico. É um quebra-cabeça super complexo para a SAF resolver nas janelas de transferência. E a resposta do Textor sobre a filosofia de mercado deles para resolver isso foi fascinante. Ele delineou o modelo de negócios da SAF. Em vez de torrar todo o orçamento em janeiro, eles montam uma base forte e observam. Deixam a máquina rodar.
testam o produto na fase de campeonatos estaduais, né? E quando o meio do ano se aproxima, que é quando as competições começam a afunilar, eles analisam os dados, veem o que funcionou, o que quebrou e fazem o que ele chamou de acelerar o time. É cultura pura de startup de tecnologia aplicada num clube de massa. Lança, pega o feedback do mercado e solta uma atualização pesada no meio do ano para amassar a concorrência. E até o fechamento dessa primeira janela, em 3 de março, eles já confirmaram 5 contratações pesadas. Vieram o zagueiro Yalo, o lateral Lucas Vilauba, a dupla de volantes Wallace Davi e Edenilson e, claro, o Medina. 5 nomes para encorpar e aguentar o tranco até julho. O que mais chamou a atenção foram só os nomes, mas a postura do Textor. Ele afirmou categoricamente que está muito mais confiante com o elenco hoje do que estava no início de 2024. Os processos amadureceram. Eles aprenderam a mapear perfil, sabem contornar crises como o transfer ban e entendem a linguagem tática do treinador. Dando um passo para trás, a gente observa que o Botafogo se apresenta hoje como um laboratório vivo de gestão esportiva. Sem dúvida. Jogador atuando como olheiro, diplomacia segurando punição da FIFA, diagnóstico tático fino e a adoção de um modelo de aceleração de performance para fugir daquele desespero tradicional do nosso mercado. E para quem está nos escutando, por que entender esse nível de detalhe é tão importante? Porque o futebol de elite mudou completamente. Aquela visão romântica de juntar 11 caras bons e dar a bola para eles não sobrevive mais. O sucesso em campo hoje é só a pontinha do iceberg. Envolve engenharia financeira, resolução de embargos internacionais, gestão de crise psicológica com jogador bloqueado, ciência de dados na fisiologia. Imagina entender que um ala não vai aguentar 70 partidas num esquema de 3 zagueiros. Tudo isso tem que estar alinhado com o treinador. É um curso intensivo de como gerenciar o caos e transformar isso em 3 pontos no domingo. Mas o relógio não para e a bola pune. E eu não posso encerrar nossa imersão de hoje sem deixar uma provocação para quem nos acompanha. Lá vem. Qual é a reflexão? Pensa bem nesse equilíbrio milimétrico e super perigoso que o clube está tentando sustentar. Misturando estrelas caras voltando de lesão, garotos do sub-20 segurando a zaga e a ala esquerda pendurada por um fio dependendo do Alex Telles. O que acontece se esse famoso jogo de transição do Medina simplesmente demorar para engrenar? Nossa, essa é a grande vulnerabilidade. O futebol exige tempo de maturação, mas os campeonatos não param para esperar ninguém. Exato. Se o time continuar lento e perder pontos vitais agora no começo, será que a promessa de acelerar o time e trazer reforços na janela do meio do ano não vai chegar tarde demais? Fica o medo de essa correção de rota em julho encontrar um time exausto, tentando sobreviver depois de exigir muito de meninos inexperientes e veteranos sobrecarregados. É um questionamento perturbador, mas fascinante para continuarmos acompanhando nas próximas rodadas. Muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nessa decupagem completa da situação alvinegra. Não se esqueçam de participar aí nos comentários com o nome e a cidade e continuem de olho no que acontece dentro e principalmente fora das 4 linhas. Um grande abraço.